LGPD. Como funciona a LGPD? O que muda no departamento pessoal com a Lei Geral de Proteção de Dados? As multas já estão em vigor? O que o profissional de DP precisa se atentar, o que o profissional de DP precisa saber para poder lidar com essa lei? Neste vídeo, eu prometo trazer para você todas as informações necessárias para que você conheça essa lei. Vamos falar um pouquinho de conceito, vamos falar das multas, da prevenção, responsabilidades que envolvam aí a LGPD. Bem-vindos ao canal da NIT Treinamentos. Meu nome é Leandro Eulalio, eu sou professor parceiro da NIT Treinamentos e nesse vídeo vou conversar um pouquinho com você sobre a LGPD. Primeira coisa, eu começo dizendo que a LGPD é uma legislação do ano de 2018, Lei 13.709, significa Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei tem por objetivo proteger os dados pessoais, promover a proteção dos dados pessoais. Falando de conceito, na legislação, a gente vai encontrar ali vários conceitos importantes. Vou destacar aqui alguns conceitos principais, alguns conceitos que todo profissional de DP, todo profissional que lida diretamente com a LGPD precisa entender. O primeiro deles, a gente fala do titular. Quem é o titular? Titular é aquela pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento, ou seja, eu e você. Nós somos donos, nós somos titulares dos dados pessoais, dos nossos dados pessoais, do meu nome, da minha data de nascimento, do meu CPF, ou seja, todas aquelas informações pessoais que se referem a mim, eu sou o titular. O que vem a ser, então, um dado pessoal? O que vem a ser esse dado pessoal que eu sou o titular? É toda aquela informação relacionada à pessoa natural que pode tornar essa pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, CPF, número do RG, CNH, número do PIS, ou seja, toda a informação relacionada à pessoa natural que pode tornar essa pessoa identificada ou identificável é considerado um dado pessoal cujo titular sou eu. E aí a gente tem um conceito muito importante no DP. O departamento pessoal, ele lida ali diretamente com uma gama enorme de documentos. E tem um conceito na LGPD, um conceito muito interessante, que é de dado sensível. O que vem a ser esse dado sensível? Dado sensível são aqueles dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, ou seja, todas essas informações sensíveis, quando vinculado a uma pessoa natural, torna-se o dado sensível. E aí o profissional de departamento pessoal, ele tem que ter uma atenção especial a toda a legislação, a toda a LGPD, em especial ao dado sensível, porque são dados aqueles capazes de gerar discriminação, de gerar ali um preconceito. Então você tem informações, por exemplo, da saúde dessa pessoa. É um dado pessoal sensível. E se você compartilha, se você divulga, se você torna público essa informação, isso pode causar ali discriminação ou preconceito contra essa pessoa. Um outro conceito muito importante que a LGPD traz para nós é o controlador. Quem vem a ser o controlador? Controlador é uma pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ela é de direito público ou privado, importante a gente destacar que pode ser as organizações públicas, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, ou seja, o controlador é quem toma as decisões de como deverão ser tratados os dados pessoais que foram coletados. Normalmente, numa relação de trabalho, uma relação trabalhista, o controlador vai ser a empresa contratante, ou seja, vai ser o empregador. No caso aqui eu falei empresa, mas como eu disse para vocês, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então nós temos aqui o controlador é o empregador, aquele que emprega, que toma o serviço. E nós temos o operador. Quem que vem a ser o operador? É uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai realizar o tratamento de dados. E aí, muitas das vezes, nas relações trabalhistas, quando a gente fala de escritório de contabilidade, nós temos que o operador, por exemplo, vai ser o escritório, porque o controlador é a empresa que contratou a pessoa para trabalhar. E ele vai confiar, ou ele vai designar a você, ao escritório de contabilidade,
para fazer ali os tratamentos, que é quem vai fazer a admissão, que é quem vai informar a DCTF Web, quem vai enviar o e-social, quem vai fazer o cadastro ali no site do cartão alimentação. Então, o operador é aquela pessoa física ou jurídica que vai fazer ali, que vai promover os tratamentos de dados. Um outro conceito muito importante também previsto na legislação, que já teve ali uma certa flexibilização em relação às empresas consideradas ali pequenas, né, de pequeno porte, é o encarregado. Quem é a ser o encarregado? Encarregado é uma pessoa física, indicada pelo controlador, ou seja, por aquela empresa que toma as decisões sobre os tratamentos dos dados, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, ou seja, no caso da relação trabalhista, o empregador, e os titulares dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, você tem 3 entes aqui. Você tem o titular dos dados, você tem o controlador e você tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, o encarregado, ele é quem faz ali a ligação entre esses entes. Ele que vai fazer ali, digamos ali, o meio de campo, ali, o intermédio entre esses entes aí. Esse encarregado, ele precisa ter um conhecimento muito grande da LGPD, precisa ter um bom conhecimento de toda a legislação para conseguir cumprir com o seu papel. Esses aí são alguns dos conceitos principais ali que a gente pode destacar na lei. A legislação é bem extensa, né? Você certamente já leu, se você não leu, te convido ali a fazer uma leitura completa da legislação, porque ela é uma legislação um pouquinho extensa, mas nesse vídeo aqui eu quero ser bem direto, eu quero ser bem didático. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte, você que me assiste agora, muitas empresas, muitos gestores, muitas pessoas estão achando que a LGPD não vai pegar. Na verdade, ela já pegou, ela já está em vigência, a LGPD já está em pleno funcionamento. Inclusive, recentemente, o diretor-presidente da ANPD, em entrevista a um jornal, ele afirmou que as penalidades pelo não cumprimento da LGPD poderão ter caráter, ter efeito retroativo, ou seja, as empresas poderão ser multadas por fatos ocorridos lá em agosto de 2021. Isso quer dizer que, se a sua empresa não está cumprindo a LGPD desde quando ela entrou em vigência, essas penalidades podem ser, ele não afirmou que vai ser, mas podem ser, mas de qualquer forma, hoje, no ano de 2023, a sua empresa precisa estar adequada e cumprindo a LGPD. Por quê? As sanções administrativas previstas na LGPD variam desde suspensão, advertência e multa. Então, você tem suspensão, por exemplo, da utilização do seu banco de dados, a sua empresa pode sofrer uma advertência e tem as multas, que aí é a sanção financeira. As multas variam de 2% do seu faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Então, basta você pensar na sua empresa, tomando uma multa ali de 2% do seu faturamento por infração. Então, se você tem uma empresa com 50 colaboradores trabalhando lá, e descumpre, no âmbito trabalhista aqui, alguma regra prevista lá na LGPD, 2% do seu faturamento, limitado a 50 milhões de reais, por infração. Então, no caso, se você tem ali 50 trabalhadores, você pode ter cometido 50 infrações diferentes. Então, quando a gente fala de LGPD em relação ao departamento pessoal, ao RH, devemos estar atentos a um conceito muito importante que tem na LGPD, consentimento. A palavra consentimento é a palavra de ordem, é a palavra de regra da LGPD. Por quê? No departamento pessoal, nós precisamos ter consentimento no DP, no RH, dos trabalhadores para que a gente possa fazer o tratamento dos dados. Então, pessoal, para empreender na LGPD, é possível? Sim, é possível. Tem campo? Sim, tem campo. Tem espaço? Tem espaço. Basta você abrir todos os dias na internet que você vai ver várias empresas oferecendo trabalho de adequação à LGPD. Porém, a LGPD ela é muito ampla. Ela envolve o jurídico, ela envolve o DP, o RH, a parte de tecnologia da informação, né? É um verdadeiro compliance que deve ser feito na empresa. Então, você consegue oferecer, envolve a parte de segurança do trabalho, então você consegue oferecer para as empresas a adequação dela à LGPD. Tem muita empresa oferecendo esse tipo de trabalho, mas tem espaço para você trabalhar, tem espaço para você oferecer essa adequação. Mas como eu vou fazer isso? Primeiro, você precisa conhecer de forma profunda a legislação. Então é hora de você se dedicar, estudar, fazer os cursos aqui da NIT, entender essa legislação.
Da parte de departamento pessoal, certamente você já conhece, a parte técnica você já conhece. Então, a gente precisa conhecer profundamente a lei, mapear os riscos que essa empresa está sujeita, mapear os processos dessa empresa para que a gente possa entender onde essa empresa não está cumprindo a LGPD. Eu, no departamento pessoal, costumo dividir a LGPD em três momentos muito importantes. A fase pré-contratual, que é aquela fase em que o trabalhador chega e me entrega um currículo para a empresa. Então, por exemplo, nas empresas que eu implementei LGPD, nós, se não conseguimos eliminar por completo, nós reduzimos o recebimento de currículo em papel. Nós adotamos, por exemplo, plataformas onde o candidato, ali ainda é candidato, uma fase pré-contratual, ele já marca lá aquela caixinha de opção dando consentimento para que nós possamos tratar os dados dele. Lá, por exemplo, nós já informamos, a lei fala isso, que eu preciso informar por quanto tempo eu vou tratar aqueles dados pessoais. Então, eu já informo ali que aquele currículo, aquele cadastro que está sendo feito, será, por exemplo, por 6 meses, pelo período de tempo daquele processo seletivo, e já informo também, a legislação pede isso, como será descartado os dados, o que vai acontecer com esses dados após aquele período. Então, ali a gente já informa tudo isso. Ali a gente coloca a política de privacidade da empresa, isso na fase pré-contratual. E na fase contratual? Na fase contratual é o momento em que o trabalhador está dentro da nossa empresa. Ele está lá trabalhando na nossa empresa. E aí você, profissional do DP, do RH, você que está começando agora, você que é trabalhador, você sabe o tanto de informações pessoais e dados sensíveis que a empresa tem enquanto nós estamos lá trabalhando dentro dessa empresa. E aí eu preciso, então, o quê? Consentimento, mais uma vez. E aí eu crio, por exemplo, modelos, né, nas empresas aí que a gente implementa, os nossos clientes, a gente cria modelos de termo de consentimento da LGPD para o profissional, para o dependente maior de idade, para o dependente menor de idade. Todos esses dados que eu coleto, todos esses dados pessoais, eu preciso de consentimento, inclusive para compartilhar com órgãos do governo. E aí você vai falar, poxa, mas se a pessoa veio na minha empresa, ela quer trabalhar, eu preciso das informações pessoais para mandar para o governo, eu preciso de consentimento. A legislação falou que sim. E aí é onde eu digo para você que tem espaço para você trabalhar. Porque a maioria dos gestores, a maioria dos empresários das pequenas empresas não estão adequadas, não sabem da existência dessa legislação, ou quando sabem, estão preocupadas apenas com a parte comercial. Né? Você chega em algumas empresas e tem empresa ali que está preocupada apenas com a parte comercial. Ele está esquecendo que ele tem os seus trabalhadores, ele tem o seu vendedor, ele tem o gerente, ele tem um plano de saúde que ele precisa compartilhar dados dos seus trabalhadores com esse plano de saúde. Então a fase contratual, ela é uma fase muito ampla, né? E traz muitos riscos para a empresa. Então a gente precisa mapear esses riscos, mapear esses processos e mostrar para essa empresa o tanto que a gente vai trazer, o que a gente vai entregar. Eu vou entregar para a sua empresa a adequação necessária. E uma terceira fase que eu separo aqui, a LGPD no âmbito trabalhista, é a fase pós-contratual. É quando a pessoa deixa a empresa e a empresa precisa manter os dados desse trabalhador lá por questões trabalhistas, por questões previdenciárias, né? Tem documentos aí que a gente vai ter que guardar por 20 anos, documentos que guardam por 10 anos, enfim. Eu preciso de consentimento desse trabalhador para ficar com a guarda desses documentos pelo tempo necessário. Então, dá para empreender com a LGPD? Dá para empreender com a LGPD. Como que eu faço isso? Você começa oferecendo para as empresas do seu ciclo aí de conhecimento, para as empresas que você conhece, para as empresas do seu bairro. Chega agora, por exemplo, na padaria do seu bairro e pergunta se essa padaria tem ali trabalhadores, por exemplo, registrados, pergunta a ele se ele sabe o que é LGPD, se ele já está adequado à LGPD. Ou chega lá na farmácia do seu bairro, vai fazer uma compra da sua cidade, do seu bairro, vai fazer uma compra e ele te pede o CPF. CPF, por favor, pergunta a essa pessoa, qual o objetivo você está pegando no CPF? Por que você está coletando esse dado? A LGPD e a Lei Geral de Proteção de Dados. Onde está a política de privacidade da empresa? Né? A LGPD trata muito da transparência, que é as pessoas saberem. Basta você, por exemplo, lembrar dos sites onde a gente faz compras pela internet. Né? Eles têm ali, pede para a gente colocar ali, está sempre ok, para que a gente tenha conhecimento da política de privacidade, aqueles famosos
cookies ali, que eles vão coletar informações, então eles coletam ali a nossa forma de pesquisas, então eles coletam várias informações nossas. E a mesma coisa, pessoal, nós temos que fazer lá nas empresas. E aí a mesma coisa nós temos que fazer lá no DP. Nós estamos coletando vários dados pessoais dos trabalhadores. Nós temos consentimento desses trabalhadores. Então, primeira coisa, conhecimento da legislação. Segunda coisa, mapear os processos, mostrar a esse gestor, a esse empresário, né, a esse empreendedor, o que você vai entregar, que você vai livrar a empresa dele de mais um passivo. Né? Você vai mostrar para ele que existe uma legislação nova e que, assim como ele não quer ter passivo trabalhista na parte do fundo de garantia, do INSS, dos cumprimentos da legislação trabalhista, ele também não quer ter passivo trabalhista em relação à LGPD. E que você é a chave para ele não ter esse passivo. Você é a chave para ele se livrar desse passivo. Então você mapeia os processos e mostra todos os riscos ao qual a empresa está envolvida. Faz ali a matriz de risco. A gente tem ali a matriz de risco, você monta a matriz de risco e mostra, olha, sua empresa, se você não se adequar ao LGPD, você pode tomar aqui uma multa de 2% do seu faturamento, que hoje é em tanto, você tem aqui 3, 4 funcionários, e aí o importante é mostrar o quê? O que eu posso te oferecer? O que eu faço para a sua empresa se adequar ao LGPD? Vou trazer para você aqui termos de ajustamento. Toda vez que você contratar uma pessoa, essa pessoa precisa assinar o termo de ajustamento, num termo de consentimento junto à LGPD. Toda vez que a pessoa deixar aqui o currículo, a gente não consegue, ao invés de pegar um currículo físico, pedir essa pessoa para preencher uma plataforma, ou que seja por e-mail, que aí você devolve o e-mail para a pessoa, dando ali, solicitando a ela o consentimento. Enfim, a gente cria meios para que essa empresa se adeque. E todos esses meios que eu estou falando para vocês aqui, você que é de uma grande empresa, você vai falar comigo, poxa, mas que coisa tão simplista. É porque aqui eu estou trabalhando com as pequenas empresas, que é um nicho onde a gente tem para trabalhar. As grandes empresas, a maioria, já estão ali se adequando, as pequenas não estão. E é ali que a gente vai chegar, é ali que a gente vai mostrar o nosso trabalho, o que nós temos condições de fazer. Pessoal, muitíssimo obrigado para você que chegou até aqui. Eu sou Leandro Eulário, professor parceiro da NIT Treinamentos. Agradeço a sua participação. Acredite, tem sim espaço para você trabalhar, tem sim espaço para você empreender com a LGPD. Eu te desejo muita sorte. Conte conosco aqui da NIT, conte com a gente para te ajudar nessa jornada do empreendimento aí junto à LGPD. Um abraço e até a próxima.